muito bem-vindo a essa nossa live de número 164. Há 164 semanas você tem um encontro marcado comigo e com os profissionais que fazem parte da nova cara da Neuro. Profissionais que se reúnem nesse espaço com um objetivo em comum. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, entregar resultados e excelência ao paciente neurológico. Se esse é seu lema, se você se identifica com esse objetivo, fica aqui com a gente. Se é sua primeira vez, seja bem-vindo. A comunidade Torriani abre as portas de forma gratuita para você que quer vir conhecer o nosso trabalho. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Essa aula fica disponível aqui no YouTube só por alguns dias e depois ela sobe junto com material complementar lá para a comunidade Torriani, que se encontra em 2 espaços. A gente tem nossa biblioteca da Neurofuncional, a Netflix da Neuro, ela está lá no Hotmart. É uma plataforma com mais de 350 aulas disponíveis até o momento para os membros da comunidade. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogo, psicólogo, todo mundo que atua com paciente neurológico e quer estar num grupo que se ajuda de forma muito ética e que forma essa rede forte Brasil afora. Nós também nos reunimos lá no grupo fechado do Facebook, é lá que a gente discute caso, faz troca de recomendações, sugestões, troca figurinhas com outros profissionais e forma uma rede super forte para se ajudar nesse mundo solitário que às vezes você pode ter, porventura você atua sozinho, vai na casa dos pacientes, está sentindo falta de trocar umas ideias com alguém. A comunidade Torriani é esse espaço. Dentro da comunidade Torriani, uma vez por mês, um membro da comunidade se voluntaria ou é convidado, depende, para trazer um caso clínico, trazer um caso de paciente de verdade. Aquele caso que está sendo mais desafiador, mais difícil, ou às vezes daquele caso de sucesso que a pessoa quer compartilhar. E essa nossa live de hoje é sobre isso, é uma discussão de caso clínico real, de paciente real. E eu, com o maior prazer, trago hoje a Adriana Cury, que é fisioterapeuta há 11 anos. Ela é de BH, é membro fundadora da comunidade Torriani, existe aqui nesse espaço desde sempre, desde que a gente inaugurou. Já participou de uma discussão de caso lá atrás, bem no início da comunidade Torriani, e de novo está se voluntariando aqui para trazer um caso clínico. Adri, muito obrigada por essa oportunidade. Ei, Ká, obrigada a você pela oportunidade. É sempre muito bom, né? Poder discutir o caso assim com uma pessoa tão experiente como você. E a gente aprende muito, é uma troca. Eu tenho certeza que quem vai assistir a gente aqui hoje também vai aprender um bocado. Deixa eu deixar um recadinho aqui, ó, que é o seguinte: essa live é uma live gravada. Toda discussão de caso a gente grava antes para garantir que não tem problema técnico, que está tudo funcionando direitinho, para você ter uma boa experiência com esse compartilhamento de informações. Então, você que está assistindo essa aula hoje, quarta-feira, 8 horas da noite, saiba que essa aula é uma aula gravada, mas nem por isso você deixa de participar. Use o chat aqui para fazer seus comentários de modo muito ético e respeitoso, tanto com a Adriana quanto com a paciente dela. Mas coloque aqui, às vezes, um comentário, uma ajuda que de repente você pode dar para a Adriana de algo que a gente não comentou, uma dúvida que você ficou, que talvez não ficou tão clara. A gente vai ter o maior prazer de, pelo chat, responder tuas dúvidas. E se você está assistindo essa aula de forma gravada dentro da Hotmart, é a mesma coisa. Aqui embaixo na Hotmart tem os comentários para cada aula. Deixa aí seu incentivo, seu apoio, sua pergunta, sua dúvida, para que a gente possa saber se essa live ela fez diferença para você, se ela te fez refletir, se você aprendeu alguma coisa que vai aplicar amanhã com o teu paciente. Vamos embora, Adri? Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Aí você fica à vontade para ir apresentando, contando do caso. Se eu tiver alguma dúvida, eu dou uma paradinha, falo, Adri, espera só um pouquinho. Faço uma pergunta, às vezes um comentário, e a gente toca o barco nessa discussão, tá bom? Combinado, Ká. Manda bala. Beleza. Bom, então, o tema, né, de hoje, eu escolhi uma paciente pós-AVC cerebral isquêmico, uma fase subaguda. Exatamente porque está bem no início, é uma fase boa para a gente pegar esses pacientes. Então, aqui só a declaração de imagem, né, da paciente com consentimento. E agora a gente vai aprender um pouquinho, né, dela.
Ela teve uma complicação na artéria cerebral média, agora em abril desse ano, e ela acabou ficando com um comprometimento nessa área frontotempoparietal, do lado direito, hemisfério direito, então ela tem uma hemiparesia à esquerda, levando, né, a uma compressão ali maior das estruturas, principalmente os ventrículos, tá? E como ela foi muito bem atendida, ela foi encaminhada para o hospital, assim, naquela janela, né, que a gente tem até 4 horas, ela conseguiu fazer toda a abordagem para esse tipo de AVC, né, no caso isquêmico. É uma mulher, ela tem 61 anos, e ela é casada, ela tem um bom apoio familiar com a participação também, ela mora numa cobertura, que era o sonho dela comprar essa cobertura assim que ela aposentasse, para poder curtir isso com o marido, e aí realmente acabou acontecendo esse evento, então eles acabaram praticamente de mudar para esse local. Então a gente tem a questão das escadas, né, para ela poder conseguir acessar essa parte superior aí do apartamento dela, né? O prédio em si, ele tem elevador, tem uma boa estrutura, e ela não possui cuidadora, ela tem realmente só o acompanhamento do marido. Como eu disse, né, o AVC foi agora em abril, no início de abril de 2025, ela precisou ficar internada por um tempo maior na UTI, para ficar monitorando realmente, não teve perda de consciência, então não precisou entubar nem nada, e assim que ela ficou essa uma semana, ela subiu para o quarto, ficou 2 a 3 dias e recebeu alta, né, do hospital. Assim que ela recebeu alta, Cá, ela foi encaminhada para uma clínica conveniada da Unimed. Então, ela foi para essa clínica no primeiro mês, então, assim, né, logo no início, e ela ficou lá sendo acompanhada por físio e terapia ocupacional, ela fazia todos os dias, e aí, somando, né, essa hora de atividades diárias, davam 3 horas de atividades por dia. Aí lá, né, nessa clínica, eu acredito que pelo fato deles terem, né, um tempo ali menor, porque fica com o paciente ali um mês e precisa dar alta, eu acredito que eles busquem também acelerar, né, algumas coisas no processo, né, da reabilitação do paciente. Então, eles ensinaram ela a dar alguns passos ali, né, junto com algum suporte, seja algum acompanhante, e aí eles colocaram uma muleta, uma bengala canadense, na verdade. Tá, então quando E ela teve alta, ela não saiu andando, ela estava na cadeira de não, rodas. ela ainda está na cadeira, Tá. tá? Mas assim, hoje ela já consegue fazer algumas coisas que antes ela não fazia, e nesse primeiro mês lá ela ficou totalmente na cadeira, mas eles treinavam lá com ela marcha, desde o início, assim, ela foi para lá e já treinou, Uhum, sabe? ok. Aí assim que ela passou esse mês, ela saiu, né? E aí ela já conseguiu vir para nós. Eu falo nós porque eu tive a oportunidade de partilhar, né, essa paciente com a Cláudia. Na verdade, a Cláudia avaliou e eu junto com ela ali durante a avaliação a gente traçou, né, fizemos algumas observações em relação a ela, Cláudia Birro, né? Uhum. E aí, agora eu estou fazendo o acompanhamento dessa paciente 3 vezes por semana. A duração é de 1 hora aproximadamente, né, da nossa sessão. E ela ainda está intercalando com uma outra clínica, né, também conveniada, que é um instituto que tem de fisiatria aqui em Belo Horizonte, que eles colocam outros profissionais também associados. Então, ela também faz físio e também faz terapia ocupacional lá, nesses outros. Pode Tá, falar. então no total ela tem, por exemplo, assim, estimulação todos os dias da semana. Exato, todos os dias, quase 5 vezes. Você tem, respeitando claro, a ética, você tem Uhum. ideia se essas duas equipes trabalham na mesma direção ou se essas duas equipes trabalham, digamos assim, com pressupostos divergentes, com técnicas diferentes? Sim, Cá, nós temos abordagens diferentes, tá? A abordagem que eu costumo fazer com a Marta é bastante diferente da que ela costuma fazer nesses outros 2 dias, inclusive, de uma forma muito ética, a gente conversou sobre isso, né? Tanto eu quanto a Cláudia, a gente pontuou com muita delicadeza isso para a família, até porque a gente entende, né, Cá, que a Claro. família muitas vezes quer o mais, né?
Claro. fazer Mas aí todos os vocês dias. conseguiram o contato dos profissionais dessa equipe ou acharam melhor não? A gente não conversou porque tivemos algumas divergências em relação a algumas coisas, então teve um pouquinho de resistência, sabe, do outro ponto, então a gente Entendi. preferiu não. Ok. Eu falei, vamos deixar do jeito que tá, né, porque não existe certo e errado, né, basicamente eu finalizei assim. Aham. Mas ela tá fazendo acompanhamento, então, 3 comigo, 3 vezes na semana, e aí na terça e na quinta ela vai nesse outro lugar. E aí, somando, como é por convênio, aí lá já é um tempo um pouco menor. Então, ela reveza. Então, tem um dia que ela faz 1 hora de físio e meia hora de terapia ocupacional. Aí, no outro dia, ela faz 1 hora de terapia ocupacional e meia hora de físio. Então, soma 1 hora e meia, né, na semana ali de fisioterapia e 1 hora e meia de terapia ocupacional, tá? Nesse lugar. A mão dominante dela, infelizmente, é a esquerda. Então, ela é algo que ela já trouxe, assim, quando eu e a Cláudia conhecemos, ela foi algo que ela pontuou muito, né, sobre essa frustração, porque ela ficou M à esquerda, né? Então, ela disse exatamente sobre, basicamente, a fala dela foi, eu não quero aprender a fazer as coisas com a mão direita. Então, a gente já viu ali uma dor, sabe, em relação a isso. E esse ponto é muito importante. E Uhum. sabendo que ela tem uma lesão encefálica à direita, uma hemiparesia à esquerda e é canhota, o pacote aí provavelmente vem associado de uma série de déficits perceptuais. Exatamente, cara. Então, o que prejudica um pouco o prognóstico, muito embora você tenha colocado, ela é muito motivada, ela é muito esforçada, Uhum. mas a gente entende, a gente sabe que a lesão à direita cerebral gera uma série de déficits perceptivos. Uhum. Então, a gente vai ter que ter um olhar aí especial para quando você estiver trazendo a paciente aí para a gente. Manda bala. Isso mesmo, cara. Então, ela, como você colocou aí, né, ela é realmente uma paciente muito motivada, ela quer melhorar, sabe? Então, isso ajuda muito. Ela teve, eu perguntei, né, junto com a Cláudia no dia da avaliação, se ela já tinha caído nesse período, e infelizmente ela tinha tido 2 quedas já. Uma foi durante a primeira internação que eu comentei, assim que quando ela saiu do hospital e foi para aquela primeira clínica, ela teve uma queda lá. Eles não me abriram como foi essa queda, eu também não quis ficar perguntando muito. E a segunda queda foi em casa. Ela estava na cama e ela foi tentar passar de sentado para de pé sozinha. E aí ela acabou caindo. Mas depois que ela começou a físio com a gente, graças a Deus, nenhuma outra queda, até porque a gente orientou muito, sabe, o Camila, em relação a essa ansiedade, né, que o paciente busca, e que às vezes é sem querer incentivada mesmo, né, essa necessidade de querer já ficar em pé rápido, de já dar os primeiros passos, e quando isso é muito incentivado assim, acaba que o paciente, ele não pensa muito, né, nos riscos que ele pode correr. Então eu expliquei que o que a gente menos quer é uma queda, né, para complicar mais ainda o quadro. Então, ela está bem consciente, ela está bem mais integrada agora de que não é só ficar em pé, né? Ela tem um histórico de câncer de mama em 2019, e aí ela fez todo o tratamento, então, graças a Deus, né, já tá tudo tratado. Ela, fumante, ela tinha hábitos, assim, que realmente não auxiliavam, que contribuíram certamente para a ocorrência do AVC, porque ela era sedentária, não gostava, né, de praticar muita atividade física, e ela fumava até o dia do AVC, sabe? Até o dia que aconteceu o AVC, ela fumava e fazia uso de bebida alcoólica todos os finais de semana, né? E tinha diabetes, mas ela não controlava. Na verdade, ela nem comentou isso, sabe? Com o marido dela, por exemplo. O marido foi me trazer isso esses dias, inclusive. Falou, não, ela nunca nem comentou comigo sobre, sabe? Ter a questão da diabetes, parece que ela comprava medicação, porque ela é enfermeira. Então, ela comprava medicação e deixava em casa escondido, sabe? Só que não tomava com uma certa constância. Então, mas hoje, graças a Deus, ela também tá A bem. medicação para hipertensão? Qual medicação? Não, a de diabetes, cara. Ah, tá. A de diabetes, ela meio que descuidou, sabe? Foi o que ela mais descuidou. Ok. A de hipertensão também, ela não tomava com certa regularidade, mas o marido sabia que ela fazia o tratamento, né?
e também de hipercolesterolemia. Hoje ela também toma todas as medicações bem certinhas. Então a gente vê que é um pacote, né? Completo. Sedentário, fumante, bebida, diabética, hipertensa, colesterol alto. Porque é uma paciente jovem, né? Se for parar para poder pensar, 60 anos, 60 né? anos. E aí, cara, comentando aqui, ela fez a aplicação do Botox nesse período que ela ficou na clínica, né? Eles sugeriram, e aí eles fizeram. O paciente em si, ele não consegue explicar muito bem, né, quais foram os grupos musculares, né, mas pela posição da mão dela no braço, acredito que tenha sido nos flexores de dedo, sabe, e punho, e parece que aplicou alguma coisa em mão, mas isso realmente ficou uma interrogação porque o marido não estava, então a gente não tem uma certeza em si, mas que foi aplicado uma vez só. E aí é só um comentário, né, que a gente vê que a aplicação do Botox logo numa fase assim, né, inicial, como que isso, né, de fato... Mas ela tinha espasticidade? Ela tem espasticidade? Não, Não. não. Ok. Então é isso, só comentando, né? Então aqui, cá, essa é a Marta, né, antes do AVC, e aí eu até coloquei aqui umas setinhas para chamar atenção em algumas coisas, para você ver que ela já tem uma postura, né, assim, ela tem um tronco bem estendido, ela tem uma tendência a ficar com o pescoço um pouco mais inclinado, né, nessa foto dela só de rosto, praticamente a selfie, a gente vê, né, uma tendência à elevação do trapézio, né, ali para fazer a foto. Sempre, né, a gente sabe que nós somos assimétricos no dia a dia, né, mas como que ela deixa isso bem claro na maioria das fotos, né, dela, que ela tá em pé, nas de cima, e na dela sentada aqui de perna cruzada, como que ela realmente tem esse padrão extensor, que não é um problema para ela, né, que muitos dos pacientes acabam ficando naquela retro, né, que assenta no sacro. Ela não é uma paciente que tem esse problema, ela já tem um outro problema, que ela vem demais para essa hiperextensão, sabe? Assim, ela usa muito do membro superior direito, né, para se fixar na perna e fazer uma elevação também do trapézio superior. De demanda, né, de funcionalidade dela, ela fala que é a questão do sentar e levantar, né, ela ter mais autonomia para conseguir passar de sentado para de pé e já emendar uma locomoção, né, uma marcha em casa. Eu pedi uma outra possibilidade, né, também de atividade, e aí ela coloca, né, a questão que envolve muitas coisas, né, do componente do controle postural, que seria vestir a roupa, mais especificamente a parte de baixo. Ela já consegue, né, tirar a camisa, vestir também, mas realmente a parte de baixo é um pouco mais difícil. Mas só aproveitando, foi muito bacana, porque esses dias ela chegou para a gente poder fazer o atendimento, e aí ela queria ir ao banheiro, eu acompanhei ela até o banheiro, e falei, Marta, tá tranquilo? Você precisa de alguma ajuda? Ela, não, tá tranquilo. Aí, obviamente, eu fiquei ali supervisionando, mas ela tirou o shortinho que ela estava usando, aí ela sentou normal no vaso sanitário, fez o que ela tinha que fazer, conseguiu, né, fazer a sua higiene e levantou sozinha, e ela mesma puxou, sabe, a parte de cima, em pé. Então, foi bem legal, porque o próprio marido falou, você foi sozinha? Você fez tudo sozinha? Então, a gente vê que nesse período ela já está conseguindo se organizar melhor, sabe? Na verdade, faz o quê? 2 meses que você está com ela? Menos, né? Não, um mês, cara. Um É mês, né? exatamente um mês. Exatamente um mês, Ok. tá? Como hobby, ela gosta de ler, cozinhar, né? Cozinha, coisas do dia a dia. E perguntando, né, o que ela acha que leva essa insegurança dela, né, para fazer as coisas hoje, é exatamente o medo da queda, né? E conseguir confiar naquele membro inferior esquerdo, tá? Em relação aos medicamentos em uso, são esses. Ela tem a necessidade realmente de utilizar antidepressivo, ansiolítico, o anticoagulante, né, por conta da isquemia. Tem algumas questões com o intestino, então também o PEC 4000. E medicamentos, né, para auxiliar no sono, porque ela tem um pouco de dificuldade de dormir sem a medicação. Então, ela necessita realmente da medicação para que ela tenha um sono mais contínuo. Porque vocês vão ver que nos vídeos ela mostra essa ansiedade,
essa necessidade de estar sempre hipervigilante, E sabe? isso já era de antes ou isso veio depois do AVC? Olha, Cá, pelo que a gente tem conversado, né, com os familiares, já era dela, sabe? Ela é uma pessoa ansiosa. Mas eu acredito que isso tenha acentuado com o pós-AVC pela necessidade de querer voltar a ter autonomia o mais rápido possível, sabe? Então, eu percebo que, pelos comparativos, né, de conversa com o marido, de viagens que eles gostam muito de viajar, como que era isso ali na dinâmica do dia a dia e hoje, né, com o que ela mostra também no que a gente está vivendo hoje, a gente vê que provavelmente o AVC acentuou, né, essa ansiedade que já era dela. E a medicação também, né, para hipertensão. Aí aqui é a Marta pós-AVC, tá? É no dia da avaliação, essas fotos são do dia da avaliação. Eu fiz, né, um H para a gente poder comparar melhor visualmente, né, já que a gente está cada um na sua casa acompanhando. Então, esse aí é o melhor em pé dela. É ela ficando em pé o mais retinha que ela consegue. Isso no dia da avaliação, cara. Sim, sim, mas é esse aí. Você falou assim, então fica em pé o mais retinho que a senhora Isso, conseguir. E esse é isso. o mais retinho dela. Exatamente. E aí a Aham. gente vê, né, já que algumas coisas, né, Camila, assim, essa totalmente desintegrada, né? Membros inferiores não estão conversando, o membro esquerdo ali a gente vê que está totalmente fora, né? Está esquecido, quem está com a carga é só o direito, o próprio pescoço. Então, lembrando lá as fotos dela no início, né? Como eu coloquei para você, um pouco do padrão que ela também já tinha, né? De inclinação de cabeça, o próprio olhar dela, né? Você vê que é um olhar que está olhando para baixo, mas está olhando para o nada. Aí na outra foto ela está olhando para cima, mas está olhando para algo totalmente, né, ali que não faz parte do contexto. Ela Deixa eu fazer sempre, uns comentários aqui, Adri. Tem claro, várias características nessas fotos que nos dão um pouco a ideia de um paciente com negligência e talvez a lateropulsão interrogada. Por quê? uhum, Porque, primeiro, é a posição assimétrica da cabeça. Segundo, é esse formato assim, meio em C. O dela não é tão evidente, mas uhum. ela tem essa característica. Pode ser que agora ela já tenha melhorado, porque são características que mudam com o estímulo apropriado. E o empurrar-se com o membro superior e inferior menos afetado, que no caso dela é o lado direito. Então, se vocês olharem, olha o quanto ela está se empurrando pelo joelho com a mão direita e o quanto que ela está se empurrando com a perna direita. Ela não está em pé caindo para o lado M. Então, eu não diria que ela é uma paciente exatamente com lateropulsão, mas ela tem algumas das características do paciente com lateropulsão. E quando a gente vê esse olhar meio perdido, ele também indica uma dificuldade de orientação. Então, tudo isso vai entrando dentro daquela caixinha de um déficit perceptivo, que talvez a gente não consiga classificar como lateropulsão, mas talvez como negligência. Tem algum teste de negligência dela? Eu fiz o Star Cancellation. E o cancelamento de estrelas dela falhou? Ela foi Foi bem? ótimo, Foi foi ótimo, você ótimo. acredita? Desenho, ela foi bem? Desenha Eu bem fiz o as teste do estrelas. relógio com ela, Cá, e ela também, assim, eu até poderia ter colocado a foto. Eu tô até com ela aqui, se você quiser eu tento mostrar, mas Não acho tem que não vai ficar problema. muito bom. Não tem problema. Porque ela fez muito pequenininho, sabe? Então ficou Sim, muito embolado, mas ela em si não errou. O tá. formato do relógio, a ordem dos números, não esqueceu nenhum número, Nem a não errou, proporção. nem. Não. Ela fez menor, sabe? Aham. Agora, realmente, era isso uma das coisas que da interrogação, sabe? Que eu ia conversar com vocês por conta disso, porque era uma paciente que eu e a Cláudia, assim, a gente imaginava que poderia dar uma Tá alteração positivo em vários significativa. testes, mas ainda bem, ainda bem. Uhum, Ainda é, bem, porque daí a gente pode atribuir essas assimetrias, a gente pode atribuir esse empurrar-se com o lado menos afetado para também outras razões, por exemplo, fraqueza muscular, por exemplo, falta de sensibilidade, por exemplo, apenas uma falta de orientação da linha média, mas que não vem associada à negligência ou que não vem associada à lateropulsão, o que é melhor ainda. Quanto mais a gente puder afastá-la das características do paciente com lateropulsão, melhor, né?
Com certeza, com certeza. E assim, só aproveitando que a gente está falando sobre isso, rapidinho, eu tirei uma foto, eu fiz dois, sabe? Dois do teste de cancelamento, né, da estrela, para exatamente por quê? No primeiro, ela rouba, ela faz assim, sabe? Ela faz o teste todo assim. Então, eu fiquei pensando, eu falei, ela Mas tá. peraí. Essa paciente já passou em avaliação neurooftalmológica? Esse é um ponto, sabe, cara? Não, não passou. Não passou. Essa E ela. paciente tem grandes chances de ou ter hemianopsia homônima ou de ter algum distúrbio visual, porque se ela está compensando com a cabeça, se ela não moveu a folha, porque o paciente não pode mover a folha, o roubar do teste, que a gente não pode deixar acontecer, é mover a folha. Por isso que a orientação é que a gente passe fita crepe na folha, para a folha ficar parada bem no meio. Mas se ele compensar com os olhos, isso não é roubar no teste. Para mim, isso era um roubo, Isso sabe? está indicando para a gente que o campo visual não está preservado. E aí eu apostaria pela topografia de lesão numa hemianopsia. Aham, E tô aí anotando aqui. isso aí certamente vai afetar a noção de linha média, como ela fica em pé, medo de cair. Aham. Eu acho que valeria super a pena Um uma avaliação neuroftalmo, né? neurooftalmológica, valeria. Ok, já tô anotando aqui. Uhum. Foi algo que realmente me chamou atenção. E aí eu falei, agora eu não vou deixar ela roubar, né? Roubar na minha concepção. E aí eu realmente estabilizei a cabeça dela. E assim, faz todo sentido o que você está falando agora, de realmente ser uma questão mais visual, né? Porque ela conseguiu achar todas as estrelas normais. Então ela fez bonitinho o teste certinho. Mas eu percebi, é porque eu coloquei um desenho só, mas na segunda, na hora que ela vai circular a estrela, ela não circula direito a estrela, meio que circula fora, bem fora, na verdade, sabe? Então, acho porque realmente não fica com sei lá, uma visão clara, Não né? deve estar com uma visão perfeita, deve ter alguma coisa Exato. ali realmente. Vamos deixar interrogado isso e fazer essa Aham. recomendação. Vamos Uhum. seguir aí. Isso, então aqui, né, para a gente ver essa assimetria dela. Aí aqui são alguns vídeos, tá, também no dia da avaliação. Aí é interessante esse primeiro, a gente observar já os olhos e como ela faz uma expressão. Primeiro, como que ela tá, né? Se organizando. Mas também como ela fica aflita, cá, Dá o com play o aí. andar. Mas essa estratégia foi a paciente que escolheu para andar? A Cláudia está de lado por alguma razão específica? Eu não entendi. Dá um play de novo, por favor. Uhum. Assim, Eu acho que a Cláudia em si, ela pode ter ficado mais lateral, talvez para eu poder filmar, né, de frente. entendi. Ok. Para Uhum. poder ver, Porque eu né? fiz nas 3 direções, sabe? Para a gente ter uma noção de frente, comparando, né, a lateral e aqui a posterior. E aqui a lateral, cá, não Olha ficou como perfeito. no lado M, para dar o passo, ele está perdido no espaço. Olha Sim. como ele aduz e vai na direção da perna menos afetada. Então, a trajetória retilínea, que é um negócio que a gente fala tanto, eu vou pegar aqui meu bonequinho, viu, Adri, para quem está assistindo a gente ouvir. Uhum. Quando a paciente está andando, a perna M, eu estou mostrando meu bonequinho, a perna M, ela vai dar o passe, ela aduz e fecha para vir perto da outra perna. Ela meio que não sabe aonde essa perna está no espaço e ela não é capaz de fazer essa trajetória retilínea que o paciente tanto precisa e está Uhum. buscando a referência ali do outro lado. Então, Uhum. esse é um indicativo de déficit de percepção. Daí eu não Sim. sei se ela não sente a perna dela, se ela não sabe aonde a perna dela está no espaço, ou se ela não sabe o que é pior, o corpo dela no espaço e a perna em relação ao corpo no espaço, Uhum. né?
Eu meio que já adianto, Cá, que é realmente uma questão perceptual, no sentido corpo-corpo, corpo-ambiente, corpo-gravidade, Tenho a sabe? menor ideia onde a perna e o corpo dela Exato. estão no espaço. Porque Ok. o sensorial dela, você vai, assim, é bom, não é É um bom, sensorial ai, pior, que sabe? bom. Aí Ok. aqui só chamando a atenção, Cá, eu não sei se aqui aparece a setinha, a cabeça onde tá vendo? Aham, aham, Totalmente, né, a cabeça para um lado, o corpo para o outro, a perna para aham, outro, aí aham. aqui ela de costas, ó. Aí Ó, como ela agora usa, né? dá para o pessoal ver a adução, quem não tinha percebido, olha como a perna M, ela fecha na direção da outra. Põe de novo, por favor, o primeiro vídeo, que eu acho que o primeiro, eu acho que é o que dá para ver melhor essa adução. Olha lá como a perna M, ela vai indo, fechando e aproximando. E ela não, por exemplo, nessa vídeo aí, ela não identificou, eu acho, a cadeira de rodas ali. Pode ser que não, Que porque ela você vê que ela quase bate na Ela cadeira, quase né? bate, Uhum, exatamente, né. Uhum. uhum, Ok, pode uhum. seguir. Opa. Aí aqui, cara, ela também é uma paciente que tem uma paralisia central, tá? Então aqui são algumas fotos, e aqui eu fiz um videozinho dela só para você ver no dinâmico, né? Não Como te incomoda ela, essa paralisia facial? É não uma é o que mais incomoda, não. tá? Não é. Tanto que eu, por exemplo, não estou abordando isso com ela agora. Eu falei, agora esse não é o meu objetivo, né? Tá. Assim, se não é o Aham, seu, também não é o nosso agora, aham, sabe? Ela tá comendo, tá tomando as coisas, não tá perdendo líquido, tá ótimo. tá jóia. Uma paciente que tem ali uma tendência maior, né, à hipotonia, principalmente, o membro superior todo é mais hipotônico, tá, Cá? Pela lesão ser de artéria cerebral média. Então, assim, uma luxação tanto anterior quanto inferior de glenomeral. Então, aí só uma foto para poder ilustrar, né, como que... E ela é uma paciente que não tem ombro doloroso, não tem síndrome ombro-mão, Uhum. não tem inchaço, né, de mão, mas é uma paciente que a gente tem que ter um cuidado, sabe, na hora de movimentar esse braço. Aí Ela aqui, tem ó, algum movimento no membro superior? você vai ver, ó, olha como que é o movimento, né? É aquela característica, né, cara? Usa tudo menos o músculo que quer, né? Aqui. Tá vendo? Ela Então, quando você tentando. pede movimento, ela tem elevação de ombro Exato, o e ela trapézio tem uma superior. sinergia flexora bem significativa, Né? mas E esse como o movimento membro. E não tem, como o né? membro. Perdão, cá, desculpa. Só queria saber se ela tem movimento mesmo de cotovelo ativo. Não, Não, né? não, Tá, não. tá. E aqui, como só comentando, como ela se empurra mais ainda com o lado direito, ó, Sim. que foi o que você falou, né? Aqui, ó, tá vendo? Uhum. Como ela usa realmente disso. O Aí tronco aqui, dela tá bem assimétrico, né? Ela muito rígido, Camila, eu muito, posso imaginar. Eu posso muito. imaginar. E talvez seja anterior, não vai ter muito milagre aí nessa pouca flexibilidade ou mobilidade, né, do tronco. Lembra que eu comentei sobre ela ter uma postura mais, né, Uhum. ereta, né? Eu acredito que vem muito disso, tem É, acentuado. Então tem a vantagem, entre aspas, dela não sentar no sacro, né, de não ser uma paciente que fica lá atrás, mas tem essa desvantagem dela realmente compensar bastante nesse movimento compensatório de trapézio superior. Aí aqui, cara, só para você ver como que tá a mão, tá, em termos de mobilidade. É uma mão que não é rígida, como eu preservada, te super falei, rígida, tá? né? Tá preservado. Você Sim, consegue fechar a mão toda assim? Flexão da consigo. interfalangiana, flexão das metacarpofalangianas, tá preservada essa Consigo. flexão? Sim, consigo. Aí aqui, o marido que filmou, ele não, não pegou tão direito, mas assim, eu fazendo. O movimento tá livre, sabe? Nas articulações, tanto o glenomeral, cotovelo, punho. Ela sente, obviamente, alongamento, né? Dependendo da Supinação amplitude. tá livre? Não tá me parecendo que a supinação tá Aqui, completamente cá, livre. ó, eu fiz aqui no início, ó, Mas tá não bem achei que tá na livre. total. Tá total? Tá bem livre, ó. Vou fazer agora, ó. Ah, tá bom, tá Tá, ótimo. tá muito bom. Ela Ok. não tá com nenhuma restrição de movimento, sabe? Aí aqui no final é mais de amplitude. Tá vendo? Eu testando os dedos, assim, você vê que não. Ela tá começando na interfalangiana média dos dedos, tá começando a querer ficar aquele padrão um pouquinho mais rígido, sabe? Mas nada. Aham. Porque
que acaba ficando com a mão mais solta ali no dia a dia, a mão tende a ficar mais fechadinha nessa parte, né? Aham, Mas eu tenho orientado muito em relação à necessidade de posicionamento. tá. Em relação, Cá, aos achados, né? Pensando em estrutura e função corporal, né? Dividindo os sistemas. Sistema neuromuscular. É uma paciente em si que não me preocupa tanto em relação, igual, né, você me perguntou, ela é espástica? Como está muito no início, eu acho que a gente precisa esperar um pouco ainda como que vai ser a resposta desse membro superior, né, se ele realmente vai continuar com esse tônus mais baixo, ou se ele vai tender a subir, né, um pouquinho mais, entrando numa hipertonia. Eu acredito que possa ser esse o caminho, pelo que está começando ali na mão, não sei. Mas em relação ao membro superior está um pouco mais baixo, principalmente deltoide, que acaba, né, fazendo com que tenha a subluxação inferior e anterior, Sim. e eu falo deltoides como um todo, né? Ela é uma paciente com baixo tônus. O que eu só não entendi aí é grau 4 na escala de Ashford. Grau 4 na escala de Ashford. Ah, não, é o máximo. Ué, peraí, nem eu tô entendendo isso, peraí, aumento de tônus flexores. Nossa, não, tá errado isso aqui, não tem nada a ver. Porque É, esse aí é o máximo. E e ela é 4 é o máximo. Não. flácida. Se ela tiver um pinguinho de espasticidade, seria legal saber, Aham, porque pelo menos indica que o sistema está mandando alguma informação descendente. Deve sim. ser grau 1. Deve Não, ser eu coloquei esse finalzinho do errado, tá? AIC, né? Aham, tá totalmente errado ali. Agora me fala, como tem muita informação escrita e é difícil de acompanhar e a letra tá Sim, pequena, só aham, sinaliza para mim agora no músculo esquelético, onde ela sim. tem fraqueza. Ó, fraqueza em relação a membro inferior, tá? Principalmente glúteo médio, né, Tá? estabilizador pélvico. Glúteo máximo também, junto com isquios, para fazer tanto a extensão do quadril, né, no caso do glúteo máximo, e o isquio, e a flexão do joelho, dos isquios também. Reto femoral, também, para extensão de joelho, não tá. Todos ali a gente colocaria grau 1/2, sabe? Ok, 1 mais. ok. Tibial anterior, infelizmente, 0 ainda, Zero, dedos também, dedo tá? zero. Tá. Tríceps sural também tá bem fraco, mas tá querendo entrar, tem mais potencial do que tibial anterior. Aham. Uhum. Em relação a membro superior, né? Hipo, né? Você viu ele que tá Grau bem hipo zero, né? mesmo, Ela só grau tem zero. movimento lá em cima no trapézio, talvez um Isso. pinguinho, um deltoide, fibras médias, mas nem é muito garantia, né? E assim, em relação ao abdominal, muito solto, você vê que é um abdômen mais inativo, não tem muita ativação abdominal. Eu diria, talvez, um pouco mais de um excesso de contração ali dos extensores de tronco, né, a parte posterior, por conta dessa necessidade de até manter, né, esse tronco mais fixo. Necessidade não, perdão. Essa tendência dela de ficar com o tronco mais fixado realmente, né? Diminuindo a mobilidade ali. E em termos também de mobilidade, cara, alteração, né, do posicionamento glenomeral do ombro, né, esquerdo, e também o tornozelo, né, principalmente não tem enrolamento de tíbia sobre o Mas tem talar. limitação da amplitude de movimento? Não tem limitação Aí é que passiva não tem limitação, tá. mas, na verdade, assim, né, em comparado com o direito, vai ter um pouquinho de diferença, mas nada que esteja fora do normal, né, do que a gente espera. Agora, já ativa, né, durante, por exemplo, o manter-se em pé, né, que na verdade é um estático, né, no em pé, ela já não consegue ter, né, até pela descarga de peso ali, pela fraqueza, você vê que vai interferindo. E na marcha, quando a gente treina, né, alguma coisa ali com ela, a gente vê que a tendência é não ter também esse movimento. Mas eu acredito que quando a gente pensa na marcha em si, ela Vamos não. falar da marcha em si quando a gente vira ela andando melhor? Sim, Vamos, aham, claro, vamos com certeza. atropelar. Vamos, Uhum, vamos seguir aí para a uhum, gente ver se a gente visualiza, porque a gente visualizou ela, mas ainda está faltando, você entendeu? Informação que sim, fica vago. uhum. Vamos seguir, vamos para o próximo slide para ver como que a gente faz uma imagem melhor dela.
Tá, aí aqui só colocando também, cara, que eu pontuei sobre a não seletividade, né, do movimento que você tinha comentado, com a tendência também de utilizar mais o quadrado lombar, né, para fazer essas passadas, né, quando a gente convida ela com a marcha. Em relação ao sistema perceptual, ela tem uma alteração, né, de esquema corporal, a gente vê que ela não consegue se organizar, né, contra a gravidade, de forma simétrica, né, fazendo uma transferência para o lado esquerdo igual ela faz para o lado direito. Então, assim, a orientação postural junto com o alinhamento dificulta essa formação desse esquema corporal ideal, né, digamos assim. E ela tem essa alteração também por conta da inclinação da cabeça, né, que a gente tem agora essa possibilidade da compensação, né, com a inclinação da cabeça, que eu até coloco, né, inclinação da cabeça para compensar com a visão, e se perceber alinhado, que foi algo até que ela pontuou, né, eu faço para poder conseguir me ver mais reta, né. E aí eu coloquei sobre o Star Cancellation, né, eu até coloquei com presença de compensação, pensando na questão do posicionamento da cabeça, né, mas eu não sabia que isso poderia, né, para mim, a cabeça também não poderia ficar tão assimétrica. Em relação ao sistema sensorial, eu coloquei sobre a diminuição leve da sensibilidade tátil e proprioceptiva do hemicorpo esquerdo, do pé um pouco pior do que em relação à mão, perdão, um pouco maior do que em relação à mão é mais comprometida em relação a isso. No sistema cognitivo / emocional, ela... Oi? Adri, não ficou claro. A mão, ela tem menos sensibilidade quando comparada ao pé? Isso, o pé é um pouco maior a sensibilidade do que a mão. Tá? Em relação ao sistema cognitivo / emocional, né, não tem alterações de linguagem ou comportamento, ela não, em momento algum, ela teve afasia durante, né, o processo inicial dela, e ela tem, né, a questão do medo, da queda, insegurança, né, de fazer Mas e outras questões cognitivas, tipo timing, planejamento, memória, cálculo, inibição de resposta, orientação temporal, não tem nadinha, ela tá perfeita. Tem, né? Tem, não, né? Eu não sei, eu tô perguntando. Tem, não. Tem, com certeza. Se for parar para poder destrinchar, né, dessa forma mais minuciosa, com certeza, porque a própria questão que a gente viu ali da cadeira, ela não é uma paciente, por exemplo, que não vai conseguir resolver um problema. Se eu colocar obstáculos para ela, ela vai resolver isso. Ela vai resolver, tá. Ela vai resolver. Mas eu acho que talvez entraria até mais na parte perceptual, essa questão da percepção com o ambiente, né? Assim, de às vezes bater, esbarrar, não calcular. Pensando assim, o que faria mais, o que impacta mais na funcionalidade dela, você acha? É a visão ou é a cognição? A visão que você falou? A minha dúvida é porque assim, do que eu tô vendo até agora, tá? Eu não tenho dúvida que ela precisa de um neuroftalmo, mas eu tô interrogada aqui na minha cabeça faz tempo se tem déficit cognitivo. Porque daí eu te diria, puxa, seria interessante a gente encaminhar para um neuropsicólogo. Aí eu estou te perguntando, por questões de praticidade, por questões financeiras, por questões de prioridade, você acha que ela está mais impactada na funcionalidade por causa do déficit visual ou você acha que ela está mais impactada na funcionalidade por causa do déficit cognitivo? Ao meu ver, seria visual, cara. Tá bom. Ao meu ver. Mas você pode me falar, assim, as suas dúvidas em relação à questão cognitiva, até para eu poder raciocinar também? Tá. Assim, pela topografia da lesão, eu estava imaginando que dentro do pacote de déficits perceptivos houvessem outros déficits cognitivos, já que a percepção ela está incluída dentro da cognição. Só que a gente, na nossa avaliação, tem mais ferramentas para, como fisioterapeutas, mais ferramentas para avaliar a percepção do que para avaliar a cognição. Aí eu estou pensando, será que ela devia ir para um neuropsicólogo? Será que essa avaliação ajudaria a gente? Mas eu estou na dúvida, entendeu? E como eu sinto pelos vídeos que tem um impacto maior da visão, eu sinto isso. Ao meu ver também. Mas é você quem vai saber isso, né? Apesar de um mês de atendendo a paciente, ainda é pouco tempo. A gente ainda está
ali conhecendo ela, né? Uhum. Então, Eu concordo, Cá, com você. Eu também, assim, vendo nesse ponto de vista que você está trazendo, eu acho que realmente faz mais sentido o neurooftalmo, né? primeiro, aí a gente vê, e aí depois, se você achar que tem alguma outra coisa, é uma outra possibilidade, você entendeu? Só guarda na Sim. manga quando você achar que a coisa Uhum. tá meio travada, que dá uma Uhum. sondada, de repente faz só um screening, se você fizer uma moca com ela, Sim, sabe? Você pelo menos tá. tem uma ideia. Não, Camila, tá tudo ok. Pô, a moca deu 29, lá sei eu, tá tudo bem. Então tá, Entendi. a gente fica mais tranquilo, entendeu? Uhum. Perfeito, É, cara. Tô anotando aqui já. tá joia. Em relação a controle, né, o controle postural, assim, olhando ele, né, ela tem as alterações de orientação e alinhamento. Então, assim, sem noção de verticalidade, tem, né, dificuldade de encontrar ali a sua linha média, o que Você tem vai. algum, desculpa te interromper, instrumento de medida? Você fez, por exemplo, a mini best com Eu ela? fiz, Cá, fiz sim. A gente Assim, eu aí. fiz, eu vou pontuar aqui com vocês. Eu fiz, mas assim, eu confesso que eu fiz já sabendo que seria uma nota péssima, porque, né, assim, Concordo, você tem era razão. só, era só um comparativo. Igual, por exemplo, a parte da marcha, cara, eu até nem quis fazer a Não última fez. parte. Não Claro, fiz, porque não claro. faz sentido eu pedir para ela olhar para um lado e para o outro, se andar já é difícil, né? Claro, claro. Então, Mas essa aquela parte parte inicial, eu ou fiz. pelo menos assim, da parte sensorial, do componente da sessão Sim. sensorial ou da sessão reativa, se ela tem alguma coisa, já me ajudaria um Eu vou pinguinho te assim. mostrar. Vai lá. Eu fiz o videozinho. Aí aqui só falando também da paralisia facial, né, central. Ela usa essa órtese que foi indicada lá na A primeira gente tem um clínica. vídeo com e sem a órtese? Ah, eu não sei se você vai gostar muito, não. Porque assim. Eu preciso gostar. É que às vezes visualizando é melhor do Aham, que só falando. Só o slide assim não me ajuda. Às vezes eu vendo sim. ela com a órtese, eu fico melhor. Eu tenho, eu não sei, vamos ver Não, se. tá bom. Ó, Vamos lá. esse teste de. Aqui eu coloquei a tag, cá, pensando em avaliar, mas eu falei, é a mesma coisa do mini best teste no Sim. final, sabe? Porque eu ia ter que ficar perto, e a gente sabe Não é que. seguro. É, A coisa não é segura nesse momento para ela. eu falei, eu não vou fazer. Até coloquei aqui para você me dar sua opinião, tá? Mas eu não avaliei. O Tá. teste de sentar e levantar durou 1 minuto e 47, tá? Então Pula, aqui eu vou só colocar o início para você ver, só para você ter tá? noção, tá? Porque não precisa ficar vendo tudo. Você vê, já é um teste que não. Eu, só por essa primeira resposta aí, já não faria o teste com ela. É perigoso, É né? perigoso, exatamente, porque é perigoso. É. Mas esse vídeo, ele traz muitas informações ricas do ponto de vista da análise do movimento, o Uhum. Adri. Mas muitas mesmo, do por onde ela inicia, da estratégia de planejamento dela, que é rapidamente subir o centro de massa, ela não leva o centro de massa para Pra frente, frente. aí Uhum. ela hesita, cai de volta e precisa. Então, para mim, aí tem déficit de planejamento também, tá? Uhum. Tem déficit de planejamento Concordo. também. Essa postura rodada para a esquerda com o lado. Desculpa, rodada. É isso mesmo, cara. É isso, né? O lado Aham, esquerdo para trás, né? aham, isso mesmo. Uhum. Essa postura rodada com o lado esquerdo para trás e essa base de suporte extremamente fechada reforçam ainda mais as coisas que a gente viu em termos de déficits perceptivos. Então, eu usaria o vídeo não pelo número 1,47, Sim, mas pela qualidade, né, cara, do fazer a movimento. análise do movimento. Exato. Uhum, Podemos seguir. uhum. Uhum. Aí aqui, cara, é a mini base, Ok. tá? Assim, até se você quiser falar se eu pontuei certo, mas ao meu ver é zero mesmo, sabe? Aham. Aham. Aqui, ó, peraí, deixa eu só achar a primeira, Aham. que você acabou de ver, né? Mas Ui, aqui ela é aham. específica. A segunda, cá, que é sobre Tá subir na sobre a ponta do ponta pé. do pé, que, assim, eu sei que eu não poderia estar segurando ela, mas para fazer tem que ser assim, né? Não tem jeito. Eu fico feliz só de ver que tem algum movimentozinho, parece, de trícepsural, eu já Por fico isso, contente, mas eu por isso que eu te concordo falei com a pontuação zero. Uhum. por isso que eu te falei que o tríceps tá mais
tá dando oi mais rápido do que o tibial, porque o tibial tá, assim, 0 mesmo. Uhum. E aqui sobre uma perna. Olha só, Camila. Então, mas aí eu dou 0, porque o paciente teria que fazer sem Ah, você não, saber. esse 1 é da direita. É da direita. É porque eu não coloquei o vídeo da direita aqui, que ela apoiou sobre as 2 pernas, né? O 1 é para da direita, que nem da direita foi muito boa. Ok. Aí, cara, aqui só completando, o primeiro, você viu que ela dobrou, eu dei mais uma chance. Aí, olha a segunda vez que ela fez, ela é hiperestende, tá vendo? Que eu te falo sobre a tíbia, ela leva tudo, ela fixa a perna esquerda. Mas claramente tem fraqueza muscular, ela Claramente. estendendo por causa disso, com certeza. Uhum. Ok. Aí, cá, aqui, essa, deixa eu ver. Ah, não, eu coloquei a da direita, sim, só que eu coloquei aqui, ó. Observei que nem a da direita é boa, por conta do controle postural também, né? Sim, Um sim, déficit muito sim. grande. Mas pelo menos você não precisa segurar, né? Exato. Mas você tem que ficar ali, tem um risco de queda enorme, né? Sim, sim. Aí, aqui, cá, as respostas, né? Aqui anterior, ó. Eu segurei rápido porque eu fiquei com medo dela cair, então não fiquei Isso dando muito mesmo. mole, não, tá? Mas ela não dá, ela não Não reage, né? dá, ela Não, não reage, não cara, em nenhuma reage. direção. Eu precisei pegar porque ela não reage, ó, para trás, ó. Você vê, ela até vai para trás, mas aí ela até que deu um passinho. Mas no final, né, depois que eu segurei, né, ela praticamente. Aqui na lateral, ó, pro lado direito. Aham. É, As e respostas são muito lentas. muito. Uhum. Se você clicar, eu acho no vídeo ele roda. Ah, é verdade. Você não precisa ir na setinha. Oh, e aí quase, hein? Mas é que você tocou nela, né? Eu faria de novo esse daí. Tá Ah, vendo? você fala na hora que ela caiu, né? Talvez Eu o acho que eu fiquei com passinho dela medo. fosse ser suficiente. Eu ficaria também. Eu ficaria também. Mas principalmente porque isso foi mais no início, quando você estava lá conhecendo e avaliando ela, né? Ok, vamos seguir. Tá? Uai, gente, cadê a Verdade. uai, não pa cadê os vídeos dele? Esse aqui que eu não mensurei, a estabilidade da marcha, tá? Tá. Engraçado, esse aqui eu não tá aqui os vídeos. Não tem problema, não tem Mas problema. enfim. Mas eu não esperaria uma pontuação, eu não esperaria que ela fosse conseguir completar também isso, mas de olhos Uhum. abertos, superfície estável, ela está conseguindo, ela estava conseguindo, mas precisando de Não se man um suporte, não se mantém Exato. sozinha, né? Não. Ô, Caio, eu queria que pena, cara. Esse era um dos que eu estava mais querendo te mostrar, que era o dela sobre a inclinação. Como que ela compensa realmente, assim, jogando o tronco todo para frente, Aham. tudo, E absolutamente, rodando. e E essa rodando para simetria, trás. eu posso imaginar Ai, essa que reação que pena, ela faz. cara. Não tem problema, vamos seguir que eu quero ver o que você está fazendo de tratamento. Sim, Já senhorita. falamos disso, tá bom. Ela É, fez uma Berg de 24, só para a gente é. saber que é um riscão de queda, né? Eu fiz a Bergica exatamente para a gente ter mais parâmetro do que a mini best, porque a mini best eu já sabia que seria muito baixa, né? Então, Eu só para super ter. concordo, tá? Aí esse é um aprendizado, eu vou até levantar aqui com a gente grande na tela de novo. Isso é um aprendizado para quem está aqui com a gente. A Berg é recomendada em fase subaguda para pacientes com AVC. A mini best não é recomendada em fase subaguda. Ao contrário, na fase crônica, a Berg muitas vezes o paciente atinge o efeito teto e aí ela não detecta mudança ou melhora. Então, aí a gente precisa lançar mão de uma outra ferramenta, tá? Então, você fez a escolha certa, você tentou usar a Minibest para fazer sua avaliação clínica e Uhum. pegou a pontuação da Berg, que é uma pontuação mais apropriada, ao meu ver, para acompanhar a evolução dela nesses próximos meses. Sim. Uhum. Bom, Cá, em relação às dúvidas, né? Fixação, né, ali das costelas, o tronco muito rígido, né? A fixação do membro inferior. Você quer que eu fale sobre as dúvidas primeiro ou... É porque, assim, tem várias dessas dúvidas que a gente já conversou. Então, por exemplo, Deixa eu colocar. É melhor objetivos, né? não, assim, tem várias dessas dúvidas que a gente já conversou. Essa Uhum. atitude de bastante fixação,
ela tem características anteriores. Então, a gente vai ter bastante dificuldade nesse processo. O que eu faria? Eu faria um programinha domiciliar de exercícios de mobilidade de tronco, daqueles simples, na cama, das rotações, de mobilidade, puxa uma perna, puxa a outra, roda o tronco, para a gente manter esse corpo em mais mobilidade. Eu não faria isso em pé, ela é paciente de risco de queda, não vai dar para trabalhar essa mobilidade. Em sessão, eu dedicaria um tempinho para a vibração na região cervical, não pelas razões da fixação, mas para melhorar a noção de linha média. Uhum. Esse membro superior direito superativo, excessivamente ativo, ele vai ser um problema da gente, mas ele só vai deixar de ser excessivamente ativo quando o controle postural dela melhorar um pouco. Porque ela é paciente de risco de queda. Então, eu tentaria ir na direção de usar o membro superior direito para o toque leve nas superfícies. Isso eu tentaria. E um treino de sentar e levantar com ela, eu faria, vou colocar grande a gente na tela, eu faria ela de uma superfície bem alta. Eu não faria ela da altura da cadeira, porque da altura da cadeira ela precisa dessa mão direita. Então eu pegaria tipo assim, ó, um quase em pé, mas ainda sentado. Então meu bonequinho aqui tá sentado nessa maca alta aqui, e daqui eu vou treinar ele a subir. Daí, se ela conseguir fazer essa pequena amplitude fazendo esse treino, eu vou pegar a mão direita e colocar a mão direita para cima, tirando do apoio. Entendeu? Então, daí eu faria esse pequeníssimo treino aqui. Se der certo, se dependendo for seguro, dá para colocar alguma coisa disso no programa domiciliar dela também. Perfeito, cara. O braço esquerdo ser pesado, plégico, é ruim, assim, atrapalha essa situação toda e pesa ela para baixo quando a gente está tentando botar o braço direito para cima para subir o centro de massa dela. Então, eu pensaria em algo para posicionar o braço esquerdo. Por exemplo, uma espaldeira, por exemplo, uma espaldeira com cinta abdominal para ajudar a aproximar um pouco, baixar um pouco essas costelas e aproximar um pouco esses abdominais, ou então eu iria, aí já é um investimento mais alto, para a neurexa da Otobock, para posicionar melhor esse membro superior esquerdo. Eu não usaria bater martelo sobre prognóstico desse membro superior ainda, mas o prognóstico não é dos mais favoráveis, a gente sabe disso. Sim. Tá? Então, por isso, talvez um investimento numa neurexa não seja uma má ideia. Sim, porque vai precisar, né? Possivelmente. Possivelmente. Também acredito, cara. Aí, das outras perguntas, então é isso, né? Você está perguntando aí de um estabilizador da funcionalidade, esse é meu posicionamento. Ela é uma paciente para terapia ocupacional. E eu, ao meu ver, já estaria focando na transferência da dominância para o lado direito. Porque ela é jovem, porque o prognóstico de recuperação de mão nessa condição não é favorável, então eu já começaria a fazer esse trabalho dessa transferência de dominância. Perfeito, cara. Se eu tivesse... Que dúvida aqui, viu? Eu ainda investiria... É só um mês que você está atendendo ela. Eu ainda investiria num melhor ortostatismo, melhor alinhamento e começaria a entrar na posição de tandem e na posição de passo com essa paciente. Eu ainda tentaria mais um mês isso assim sistematicamente. Se estivesse disponível esteira com suspensão parcial de peso, eu iria para marcha. Se não estivesse disponível, eu não iria para treino de marcha em si. Eu também acho. Tá? Agora, se tiver disponível, eu iria. Eu não teria muitas dúvidas aqui sobre a bengala.
A gente... Não, eu coloquei mais para até, assim, incentivar mais ainda o não uso em casa, sabe? Porque eles estão querendo muito que ela fique andando em casa, Então, comece. Então é algo que... ô Adri, você tá me vendo? Não, Não, eu sei que você não tá me vendo. Então você vai ver minha cara depois, tá bom? tá bom. Assim, olha, a Bengala é bengala, péssimo. a bengala, ela tem vários prós e vários contras, Adri, mas eu quero trazer uma outra perspectiva que você não tá trazendo. Você tá fechada para a bengala. E eu não Uhum, estaria fechada para a bengala. Eu não estaria fechada para a bengala. Eu não uhum, usaria a bengala como fonte de treino na minha sessão. Não usaria. uhum, Mas ela é uma paciente jovem, tá com 2 meses e pouquinho desse AVC. uhum, Tem outros comprometimentos aqui que saem do domínio motor. uhum. E eu acho que uma bengala de 4 pontos, bem orientada, traria benefícios funcionais em casa para essa paciente. Eu acho. Nossa, você me surpreendeu. Eu sei, mas é porque a gente vai mudando, as evidências vão vindo, a gente tem um monte de evidências que bengala melhora a autoeficácia, bengala melhora a velocidade de marcha, bengala melhora equilíbrio, você entendeu? Então, Uhum, assim, será que a gente não está segurando essa paciente? Essa paciente já tem o empurrar, ela vai se debruçar na bengala. uhum, E assim, uhum, será que você não está lutando contra algo que, assim, uhum, esse algo já vai estar aí. Você está me dizendo, eu não vou atender ela, eu, Camila, na minha sessão usando a bengala. Eu não uhum, vou. Eu não uhum, vou. Eu prefiro uma cinta abdominal, eu prefiro fazer o treino do passo, eu prefiro usar o lado direito como apoio leve. Mas se uhum. você vai à casa dela, você conhece o ambiente dela? Eu atendo uma vez na casa dela, 2 vezes só no Essa vez na consultório, mas casa aí, eu tentaria ver como ela se comporta com uma bengala de 4 pontos. Eu tá bom. tentaria ver, sabe por quê? Você vai ver o impacto do déficit perceptivo nessa marcha. Porque se Uhum, você identificar, Camila foi horrível, ela se perde, ela se desalinha, não está indicado. Então, olha como está te trazendo uma informação importante, que a percepção está se sobrepondo a todos os outros déficits. Ou, de repente, você me diz, você não acredita, eu dei a bengala de 4 pontos, ela conseguiu se orientar em pé, ela conseguiu dar melhor passos, ela conseguiu ir do banheiro para o quarto, por que eu vou prevenir, evitar que ela seja exposta a isso, entendeu? E a uhum, resposta é: eu não sei até antes de tentar. uhum, Eu não sei até antes de tentar. uhum. Eu vou trabalhar o meu a minha aceitação. Olha, eu Uhum, tentaria, Adriana, você não sabe. E você pode vir e colocar na comunidade pra gente, gente, deu super errado. Dá uma olhada nisso aqui, entendeu? eu vou Mas tentar, tá, mas aí você eu dou tentou. notícias. Mas você tentou. Ou você Uhum, vai se surpreender. De repente ela se organiza mais, ela te motiva mais. Só que, assim, fornecer a bengala numa paciente que não consegue a TUG e que tem uhum. um sentar e levantar 5 vezes de quase 2 minutos é Esse é um meu medo. risco. É. Tá colocado aqui. Eu também tenho esse receio, tá? Eu Uhum. também tenho. Essa paciente tem cinta de segurança em casa? Não. Então já parou por aí, porque não tem a Uhum, menor condição de você colocar uma bengala ali na jogada se não tiver uma cinta de segurança. uhum, Entende? uhum. E aí é como é que você vai apresentar esse recurso e quais são as recomendações. Ela é motivada, ao meu ver, o que você está falando, ela atende às solicitações. Então, assim, se Sim. você disser você não está autorizada a andar com bengala sozinha, tá dito. Ela tem que Uhum, abraçar isso, entende? sim. Mas se você vir uma possibilidade, eles adquirem um cinto, você traz a bengala de 4 pontos para testar. Por que não? Uhum, Não. uhum. Por que não? E se É. ela estiver assistindo a gente, o marido, a Cláudia ou alguém, todo mundo está sabendo. A gente sabe que colocar essa bengala na jogada aí, ela vai trazer um risco. Então, esse Uhum, risco tem que ser
minimizado ao máximo. Ela só vai usar quando estiver com você, ela só vai usar quando sente segurança. E aí, conforme a resposta dela, você vai abrindo. Não, gente, Sim. tá sendo melhor. Nesse corredor da Uhum. casa aqui, ó, tá parecendo que dá. Aí você Uhum. coloca um programinha domiciliar, marido segurando a cinta, ela na bengala, e eles dando ali uns passinhos de um cômodo para o outro. Você vai ajustando. Você está na fase preciosa. Uhum. Eu confesso, cara, que o meu receio foi exatamente por isso, sabe? Eu não Sei. queria fornecer, eu não queria dar compensações para ela nesse momento, sabe? Ela já Assim, tem essas compensações, Adriana. eu não queria, tipo, como se fosse incentivar e tirar a chance Adriana, ela do. já tem, ela já se empurra, ela já Uhum. está predominantemente do lado direito, você não está dando nada. Ela já Eu tem, entendo. Eu ela entendo o que você já está tem. falando. Eu estou abrindo a minha cabeça para E, isso, assim, e agora. existe revisão sistemática mostrando o efeito benéfico da bengala. Você vai fechar o olho para isso? Não posso Uhum. fechar. Não Tá. posso fechar. Às vezes, é a bengala que vai tirar essa paciente de uma categoria não deambuladora para deambuladora domiciliar. Uhum. Uhum. Eu Mas entendo, se cara. eu não testar, eu não vou saber, Uhum. tá? Sim, senhorita. Podemos Vou. mudar. Tá. Então aqui, Cá, eu acho que você já Podemos mudar. conseguiu Já falamos colocar. tudo. Eu Vamos mudar. coloquei aqui a questão do ombro sobreluxado, o déficit visual Já também, falamos. né? Já pode E, mudar. Vai, confia. o desempenho da marcha, né? Como objetivo seria melhorar esse desempenho, né? Tanto pensando, né? No domicílio quanto comunitariamente, falando igual você colocou, né? Para a gente melhorar esse desempenho, sem a necessidade de dispositivo externo, pensando nisso. Não, tem uma viagem esse objetivo, Adriana. É É, uma viagem. É a uma longo prazo. viagem secular. Tipo, eu nem sei se eu vou chegar lá. Eu não traço Uhum, objetivos assim. É, uhum, Para mim, o objetivo com essa paciente é melhora da estabilidade e da orientação postural em pé. É isso. uhum, É isso. uhum, O uhum, segundo objetivo com essa paciente é adquirir uma troca de passos mais segura. Eu não uhum, tenho objetivo de marcha com essa paciente nesse momento. O terceiro objetivo é melhorar a passagem do sentado para o em pé. Esse objetivo é para ontem. Se ela conseguir passar de sentado para o em pé sozinha, com uhum, segurança, nós estamos lucrando horrores. Horrores. uhum. Essa é a prioridade. E condicionamento cardiorrespiratório que você já colocou aqui, mas eu não vi nenhuma medida, entende? Que me Uhum, ajude a construir, por exemplo, quanto que é a frequência cardíaca de repouso dela, quanto que é a frequência uhum, cardíaca máxima dela, como que a gente vai fazer para chegar nesse condicionamento cardiorrespiratório? Não vai dar para ser na esteira, vai ter que ser uhum. uma bike, não tem outra Sim, saída. Uma bike que ela fique bem apoiada, né? E daí prescrever em cima dos parâmetros que ela apresentar, né? que ela Uhum, apresentar, tá? uhum. Eu teria um monte assim, ó, de objetivo, tipo melhorar a qualidade de vida, melhorar a participação social. Isso aí serve para todo mundo e ao mesmo tempo não serve para ninguém. O que Uhum, é dessa paciente aqui é treinar a passagem do sentado para o em pé, para essa passagem do sentado para o em pé ser segura e efetiva, uhum, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, melhorar a orientação postural e a noção de verticalidade na posição em pé. E uma uhum. outra coisa que está faltando aqui, força muscular. Melhorar a Sim, força muscular, principalmente do membro inferior. sim, Você já tentou com essa paciente, Adri, a estimulação elétrica? sim. Ela responde bem? Eletroterapia. Responde Responde. bem, sim. Uhum, Então eu mandaria bala, eu faria. Olha como a gente mata vários objetivos numa intervenção só. Por uhum, exemplo, ela em pé, com boas referências, fita Kepri na frente, uma caixinha de sapato entre os pés, porque ela fica querendo fechar esses pés, uma caixinha de sapato, ou aquele quadradinho de yoga para uhum, não deixar os pés fecharem. Aí, posso fazer isso até descalça em cima de um capacho, já estou matando dois coelhos de uma vez só. uhum, Coloco a eletroestimulação quadríceps e glúteos, coloco um banco alto atrás, entende? E vou uhum, aproveitar para
noção de verticalidade enquanto ela treina senta, levanta naquela amplitudezinha lá. Você está pegando todos os objetivos, exceto o condicionamento aeróbio. Só nessa intervenção. Eu repetiria incessavelmente todas as sessões que eu tivesse com ela. E aí só vou variando. Vario direção, vario, de repente, descer o banco, vario o parâmetro na estimulação, vario a tarefa que ela vai fazer, ela pode ir alcançar para pegar um negócio na frente. Aí você vai vendo se você consegue pôr algumas variações aí nesse meio do caminho. E também no pé, quando você estiver trabalhando esse em pé com ela, eu também manteria a estimulação elétrica no quadríceps e no glúteo. Também. Eu faria com ela coisas de subir na ponta do pé, usando a estimulação elétrica. Eu faria coisas, por exemplo, estando em pé, fazer um alcance com a mão direita, bem perto, sem grandes deslocamentos, mas para ela gerenciar esses limites de estabilidade. E aí iria um pouco nessa direção. Essa órtese, quando ela está em pé, ela traz a tíbia um pouco mais para frente ou ela hiperestende o joelho do mesmo jeito? Hiperestende o joelho do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Então a órtese não segura, né? Então eu nem faria com órtese nem nada. Porque essa órtese que você me mostrou, ela é mais para um paciente que tem o pé mais flácido, né? Exato. Ela não tá fazendo efeito, tá? A gente tem um isso. vídeo para ver. Deixa eu ver o que você tem aí nos próximos slides. Tá. Aí aqui é a conduta, Cá, mas eu acho que é melhor eu mostrar no vídeo, então, né? Aí é só porque fica mais fácil. Olha, esse vídeo tá excelente. Esse aqui é na casa dela. Ó, isso aí é um fortalecimento de quadríceps, por incrível que pareça, quem tá vendo não tá acreditando, a paciente tá tendo que controlar o joelho, ela não pode hiperestender, você tá ajudando o abdômen a entrar. Eu acho que uma cinta abdominal vai ajudar bem, viu? Porque você se livra da sua cabeça ali e talvez consiga esse braço direito, você tá evitando que ela se empurre, né? Exato, pedi só para ela cruzar, Cá, aqui. E o esquerdo, tipo, tá solto, né? É. Existe alguma chance de apoiar o esquerdo num buffet da sala, por exemplo? Eu posso tentar usar um step, alguma coisa assim. Não, tem que ser um troço bem alto, tipo, aí você tá na casa, não tá? Ou você tá na não, eu falo um step, tipo assim, a gente às vezes tenta uma mesa colocar em cima, sabe? Isso. E aí bota um antiderrapante que o braço esquerdo vai querer cair, né? Sim, até que ele mantém. Tem outros vídeos que eu consegui no consultório, ele mantém, assim, sabe? Aí esse aqui do lado, Cá, é sobre a gente soltando a cervical, né? É muito bom. E aqui é a vibração também, tá, Cá? Muito bom. Aí aqui, esse eu optei por trabalhar de órtese de propósito, tá? Aqui a gente tem... Se você estiver sozinha, né? Que geralmente eu tô, né? Assim, você fala de atendimento, né? Eu atendo ela sozinha. Então aqui eu estava tentando, né, melhorar um pouco mais a transferência do peso, chamando um pouco mais essa musculatura de cintura escapular com a descarga de peso, né, no membro superior também, para ter uma informação sensorial. Esse é o lado esquerdo, né? Esse braço vai tudo isso para trás, ela não mudou. Que maravilha. Ela tem, igual eu te falei, não tem restrição, sabe, Cá? Aí aqui, ó, opa, que eu dei play no lugar errado. Esse aqui foi só no final da sessão que eu quis trabalhar com ela um pouquinho os passos, sabe? Então eu usei... Isso aí é legal. Opa! Para não deixar ela hiperestender, sabe? Então eu falei, vamos lá. Olha, isso aí é um treininho bem legal. Eu ouso dizer que ele não é um treino de marcha, mas ele é um treino de passo. Sim, só para ela transferir melhor o peso, sabe, cara? É um baita fortalecimento de quadríceps. Aí aqui eu trabalhei com ela em decúbito lateral para a gente tentar ativar um pouco mais esse glúteo médio, né? Ela mantendo realmente essa perna em extensão, porque geralmente ela que tá vendo que o joelho fica querendo cair. Sim, a fraqueza é enorme. Aí ele, nessa tentativa mesmo, sabe? Colocaria até estimulação elétrica aí também para segurar, sabe? Cara, aqui foi um treino, eu nem sei, eu tampei o olho
direito dela e deixei só o esquerdo, sabe? Aí, tá vendo? Você já tá com essa dúvida da visão, ó. Sim, eu até coloquei na dúvida lá, eu até coloquei déficit visual, sabe? Eu já estava incomodada com isso, mas, né, Mas você são sabe que eu não dúvidas, tô né? conseguindo ver direito o que que tá acontecendo aí? Ela tá com o olho Ela tá com esquerdo. o olho, ela tá com o olho direito tampado, que é o que ela fala que ela usa para, que é para onde ela inclina, né? Ah, E aí eu deixei só o esquerdo e aí eu fui fazendo os movimentos e falei, eu quero que você olhe para a ponta do bastão. Aí eu vou conduzindo o bastão até para ela manter a cabeça reta, sabe? menina, eu achei ótimo isso. E olha que legal para quem não está entendendo direito. A paciente está no canto, que é um ambiente super seguro. Ela está com o braço super apoiado. Ela está em pé, sendo exigida que ela encontre o meio dela. E você está bloqueando, teoricamente, a visão predominante para tentar Uhum, estimular a visão deficitária. Eu estou uhum. achando super bom. É. Super bom. E Uhum. ali como é movimento, acaba que entra bem o vestibular também, né, cara? Ali mexendo, movimentando a cabeça, né? Ali, nesse outro vídeo, ela fazendo aquele trabalho para ativação de glúteo, sabe? Tentando estender o Baita quadril. fortalecimento também. E o braço está bem posicionado para frente. Uhum. Sim, Aí aqui, ela tentando sustentar. Opa, Aham. tirar minha voz. Ela consegue fazer, ela tá fazendo o movimento sozinha, tá vendo? Então, você vê que tem um movimento, mas ela não consegue sustentar. Sustentar, Tá? falta resistência muscular. Então, trabalha a isometria pra caramba. É, Sustenta, mantém, segura. Uhum. nessa aqui, Cá, eu tava tentando ganhar um pouco. Tá vendo que a mão fica? Até que fica, assim. Até que fica, pois é. É, aqui, aí eu coloquei, tá vendo um negocinho no chão ali entre os pés dela, Ah, exatamente para não deixar. aham, aham. Aham. Agora, eu estava tentando, eu acho que talvez não tenha sido a melhor opção, estava tentando soltar esse tronco superior do membro inferior, sabe? Fazer uma dissociação. Mas muito pesado, Mais Camila. pesado ainda. Aqui, olha para você Eu ver. gosto desse ortostatismo. Esse ortostatismo aí, ele tá bom. Essa é uma ideia boa para quem está assistindo a gente, Adri. Está dando várias ideias boas. Ó, meu paciente não fica em pé, é muito assimétrico. Como que eu posso? Você já deu a ideia do canto da parede, você já deu a ideia da própria parede, você já deu a ideia da mata alta na frente. E todas Sim, essas são boas ideias para as pessoas que estão assistindo a gente aqui tentarem com os seus pacientes que ainda não estão estáveis em pé ou ainda não estão com um bom alinhamento de verticalidade na posição em pé. Eu tô adorando, tá ótimo. Uhum. o tronco não mexe, né, cara? Nossa, assim, muito Pois difícil. é, pois é. Aí Ai, aqui, olha aí cara, que movimentando legal. a cabeça para a gente tentar dissociar, tá vendo um pouquinho? E aquelas mobilidades que eu falei, um exercício em casa domiciliar, desse assim, ó, que ela vai com o tronco para trás e enrola, igual uma bolinha, e depois vem para Uhum, frente. Aí você está fazendo, mas se ela aprender como é, esse pode ser um exercício domiciliar, sim. dentro do programa domiciliar dela. Uhum. Aí aqui eu tentei tirar um pouco o peso, apoiei ela sobre, né, o pescoço para ficar mais livre, até para trabalhar melhor o braço, tá vendo? Para ela sentir um pouco mais e ter Sim. movimento. Aham. Aí aqui eu soltando mesmo essa musculatura nessa posição. Ela tem dor? Não tanto Não, tá. quanto parece. É que ela fez uma careta ali, eu falei, ixi, deve estar doendo pra caramba. Aham. Aí aqui, cá, foi tentando trabalhar um pouquinho o que você tinha comentado sobre. Opa, deixa eu desligar minha voz. Um pouquinho, né, dessa flexão na parede. E você notou alguma diferença? O enfaixamento faz alguma diferença? Eu gosto, eu acho que ela Ela responde responde bem, bem? tá. Tá. Uhum, eu gosto. Eu faria esse Até agachamento com a perna um pouco mais aberta, tá? Um pouco mais afastada. tá. Mas tá super certo e você vê de novo, ela tá no canto da parede, que é um lugar É. bem seguro e bem legal para fazer isso. Esse aqui é só estimulação sensorial mesmo no membro superior, tá vendo? Eu estava aproveitando que ela estava ali É perfeito. e usei, né, a estratégia. Ah, acabou. Coisa mais rica. Diz, compartilha aí pra gente se ver. Coisa mais rica, eu acho que você conseguiu dar. Eu não estava esperando, tá? Eu fiquei surpresa com as. Como é que eu faço aqui, cara, interromper, né?
Interromper, isso. Voltou a me ver? Ainda não, por isso que eu tô meio... Eu Oh, cliquei em interromper, mas que não. interrompeu, a gente Ah, tá. agora foi. Agora, opa. Ai, ai. Mas ó, Agora vou sim. te dizer, eu fiquei super surpresa com a variedade de possibilidades. E olha como o aprendizado dessa discussão, Adriana, é muito sério. Me fala, me fala, se aqueles objetivos gerais lá têm alguma relação com o que você está fazendo. É porque ali eu coloquei o negócio há 1000 anos à frente, né? De Deus! Mas Uhum. aí, quando eu vi aqueles objetivos, eu falei, meu Deus, como é que está o tratamento dessa paciente? Daí eu te falei o que eu priorizaria. Em pé, verticalidade, fortalecimento. Aí quando você. Estimulação, aí quando você me vem e mostra, é isso que você está fazendo. Quer dizer, você está fazendo um excelente trabalho. E muitas vezes essa é a dificuldade de várias das pessoas que podem estar nos assistindo hoje. Ai, Toriana, não sei muito bem organizar ou escrever meus objetivos, ou entender que eu não preciso de um monte de objetivo, que eu posso ter um ou dois ali para seguir bem firme no meu trabalho, entende? Então, eu acho que o aprendizado dessa discussão foi muito nessa direção. A única coisa que eu acho que está faltando é o condicionamento aeróbio, que precisa começar. E que Na se verdade começou, Cá, mas começou, assim, eu dei o cicloergômetro para ela, eu emprestei meu cicloergômetro, porque ela não tem bicicleta, não tem nada, eu deixei com ela em casa, sabe? Para ela entendi. fazer. Mas é aquilo, eu realmente confesso que eu não mensurei a frequência para fazer um Isso. cálculo Então, de. quando você for na casa, que eu acho que é o Uhum, melhor lugar, tá? Você pede uhum, para ela 10 minutos antes de você chegar, ficar deitada. tá. Deitada. Fala, não levanta. Quando eu chegar, eu quero você deitada, bem calminha. Eu vou medir sua frequência respiratória. Desculpa, cardíaca. Cardíaca. Vou Uhum, medir a frequência cardíaca. E essa vai uhum, ser a nossa frequência de repouso. Aí, a gente vai usar a fórmula de Carbonen, tá? Que uhum. nela a gente inclui a frequência de repouso, a gente calcula a frequência cardíaca máxima e aí a gente decide um percentual de trabalho. Então vamos dizer que a gente vai decidir que a gente vai começar, sei lá, a 40%, entendeu? Uhum. E aí a gente vai fazer esse cálculo. Aí o seu desafio será que num cicloergômetrozinho de pedalar Não desses. vai atingir, né? Uhum, Esse é o uhum. maior problema. Esse é o maior problema. Mas vamos tentar, tá? Vamos tentar. Vamos ver se é possível. Se Mas o cicloergômetro usando para membro inferior, viu, Cá? sim, claro, porque ela não tem movimento. Não tem. Porque eu falei, não sei se ficou Não, claro. ficou claríssimo que você Aham, fez uma pedaleirinha lá para ela fazer em sim, casa. sim. Só Aham. que ela, você sabe, né, ela às vezes funciona mais para mobilidade, para evitar o edema, você Uhum. entendeu? Do que propriamente para treinar o coração. Se a gente quiser treinar Sim, o coração, vai precisar tem de que uma ter uma intensidade maior. carga. Mas tenta, veja se é Uhum. possível. Se for possível, prescreve. Aí prescreve regularmente. Ela fazer 3 vezes por semana, aí em casa, 20 minutos, fazendo o coração bater a tanto. E aí, ou ela compra um reloginho, ou usa o celular, aí vê como é que dá para medir a frequência cardíaca dela em casa. Sim, É a perfeito. única coisa que eu implementaria de forma mais sistematizada, porque do resto tá super no caminho. E essa peçazinha aí da visão precisa ver Eu logo. vou comentar com eles, Cá, sobre, viu, essa questão do neurooftalmo. Até já anotei aqui, viu? Exato, exato. Uhum, Mas o trabalho tá lindo, ela é muito sortuda de ter uhum. escolhido vocês, de estar em atendimento com você, porque tá super, super no caminho, tá numa fase preciosíssima, tem muito tempo de recuperação ainda, então a gente não deve desanimar ou deixar a paciente desanimada, ela tem excelentes características de Ela potencial, tem muito potencial. Eu tem falo isso com ela. muito, muito, Uhum. muito potencial. Ô, Cá, então assim, bengala de 4 pontos. Eu tentaria em casa, tá? Então, assim, não estamos Tá. prescrevendo uma bengala.
Uhum. Levaremos uma bengala de 4 pontos para nos Uhum. abrirmos para a possibilidade, para ver a Uhum. interação entre percepção e bengala. E ver se a gente consegue botar isso no eixo. Se você sentir que tem espaço, eu treinaria em casa. Uhum. Garantiria a segurança com um cinto. E se você sentir que está indo, colocaria no programa domiciliar todo dia com o marido 3 vezes por dia, uma caminhadinha de X tempos, ou de X passos, ou de X distância, porque Uhum. é isso que vai fazer ela mudar de status. Sim, combinado. Eu trago notícias. Eu vou querer Trarei notícias. você posta lá no grupo fechado do Facebook e conta pra gente como é que foi. Pode deixar. Pelo Uhum. menos você não vai ter o arrependimento de não ter tentado, Adriana. Uhum. Eu Entendeu? confesso que realmente por essa eu não esperava. Foi meu caso. Eu realmente estava assim, não, porque isso eu tenho não bengala. Isso era uma coisa, É, mas assim, foi perfeito. Eu acho que faz todo sentido tentar realmente. eu acho E a pessoas de 4 pontos, né? mais estável. Vamos fazer um teste, gente. A gente tem que estar pronto também para quebrar alguns conceitos que a gente tem e incorporar as novas evidências que vêm, entende? Então, assim, eu não sou Uhum. fechada para isso, não. O outro ponto que a gente precisa discutir é essa órtese. Ah, é essa Essa ótica. Uhum. órteses devem ser prescritas o mais precocemente possível. Não tem por que esperar. Não tem. As diretrizes Uhum. são claríssimas. Órtese melhora a marcha. Órtese melhora a velocidade de marcha. É claríssimo. O paciente faz subaguda, tem que ter órtese, mas tem que ter uma órtese boa. Boa, Uhum. prescrita, como fala, individualmente, sabe, sob medida para aquela paciente. Então, Uhum. essa paciente aí, ela se beneficiaria de uma órtese feita sob medida, ao invés de uma órtese como essa, que é dessas Comuns, né? pré-moldadas Uhum. aí, tá? Eu não esperaria nada. Uhum. Eu iria com ela numa avaliação, por exemplo, na Autoboc, discutiria o que caberia melhor, veria, claro, a condição financeira dela, mas Ah, esse é um isso é tranquilo. investimento. Eles são tranquilos e querem, né, investir no certo. Ao É. meu ver, tá, em termos de investimento, eu investiria na órtese do pé primeiro do que uma neurexa no braço. Porque uma neurexa Uhum. no braço é caríssima. Sim. Então, pensando no impacto da órtese na funcionalidade, a Uhum. órtese do pé vai impactar muito mais. Sim. Então, você Uhum. pode ir por uma coisa mais barata, espaldeira, cinta abdominal, e ir lá embaixo numa órtese sob medida e Uhum. aguardar para depois fazer um investimento maior, por exemplo, numa órtese mais sofisticada no membro superior. Membro superior. Uhum. É. Perfeito, cara, perfeito. Eu acho que ficou faltando um videozinho de marcha, né, para você ver isso melhor, né. Por isso que eu estou assim na dúvida É. sobre falar mais sobre a órtese, porque eu queria Uhum. primeiro ver ela andando melhor e Uhum. segundo ver ela com e sem a órtese, para daí a gente falar, Sim. tá fazendo diferença, não tá fazendo diferença. Faz Uhum. esses vídeos e coloca lá na comunidade para a gente discutir junto. Pode deixar, Cá, faço sim. Uhum. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada por trazer o caso da paciente, obrigada por ela ter autorizado, obrigada por trazer sua linha de raciocínio, a clareza, os detalhes da avaliação e principalmente a qualidade do tratamento que você está dando para essa paciente. Não, Muito Cá, obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelas dicas aí, né, e é sempre muito bom ouvir, assim, né, outra pessoa de fora que não tá obrigada. ali, porque, nossa, abre a mente, né, assim, coisas que realmente a gente não vê, né, Cá, na hora ali. No dia a dia a gente não vê. E sozinho, né? É isso, poder Uhum. conversar com alguém assim sobre o paciente muda a nossa forma de olhar. E pode ter recomendações que eu te faça que você tente e não dê certo. E tá tudo bem, Uhum. porque eu tô olhando de fora. Mas tem outras que você fala: caramba, isso aí é que fez deslanchar, tipo a avaliação visual. Ou tipo Sim. uma órtese mais apropriada para o membro inferior, entendeu? Faz o Uhum. negócio deslanchar, assim, às vezes, que a gente Rápido, não tá né. enxergando. É.
Com certeza, cara. Muito obrigada, viu? Eu é Obrigada que mesmo. agradeço. Que delícia te receber, que delícia conhecer teu paciente. Obrigada pela oportunidade de nos ensinar quem está nos assistindo aqui hoje. Um beijão para você. Obrigada, tá. Beijo. A todos vocês que ficaram com a gente, obrigada pela audiência, obrigada pela participação. Deixa aí seus comentários, seu incentivo para a Adri, o que você achou dessa discussão. A gente vai adorar receber tuas mensagens, teus comentários aqui. Um grande beijo, a gente se vê quarta-feira que vem, 8 da noite.